A paz do Senhor Jesus. Respondendo uma pergunta, uma curiosidade de um amigo, que ele falou: Astrogildo, durante o tempo de jejum, a gente pode ter relação com o cônjuge? E eu falei com propriedade, com certeza, né, com veracidade, que não. Por quê? No período do jejum, da consagração, nós temos que excluir os nossos desejos carnais. O único desejo que tem que ter é o desejo espiritual. É de buscar cada vez mais a presença de Deus. Porque o jejum tem esse propósito, a gente se encher de Deus. A oração, você se comunica com Deus. O jejum, você sente Deus dentro de você. É verdade. O jejum, ele é a mesma coisa de quando a gente vai para o templo. A gente vai pensando, eu vou receber a presença, eu vou buscar a presença, eu vou deixar tudo que é de fora fora e vou só buscar a presença. Do mesmo jeito é o jejum. Nosso corpo, nossa alma, nossa mente tem que estar preparado, tem que estar limpo para receber a presença de Deus. O jejum é uma intimidade, uma aproximação, um abraço que nós temos que dar quando estamos em jejum. A gente tem que dar o abraço, focar no jejum. Jejum e oração, intimidade com Deus, aproximação, quer receber poder, quer receber unção, quer ter ousadia, Glória a Deus. Esteja em jejum e oração. Não pode só estar em oração, não pode estar só em jejum, tem que andar os dois. Do mesmo jeito que anda um cônjuge, os dois juntos, tem que andar também a oração e o jejum. E o jejum, né, o casal, eles têm que estar preparado. Porque para mim fazer o jejum, eu tenho que combinar com a minha esposa. Porque nós temos que estar ligados, né, no mesmo sentido. Porque o jejum tem que haver uma comunicação. Se eu faço um jejum de 5 dias, eu tenho que combinar com a minha esposa. Você está de acordo? A gente buscar a presença de Deus, se encher do poder de Deus. É verdade. Porque o jejum é isso. É você se encher do poder de Deus. Não esqueça não o que você ia falar. Mas levaram o endemoniado para os discípulos expulsar o demônio do rapaz. E eles, por várias tentativas, não conseguiram. E Jesus chegou e expulsou o demônio. E, em particular, os discípulos fizeram a pergunta a Jesus: por que o Senhor conseguiu e nós não conseguimos? E Jesus falou o seguinte: tem castra de demônio que só se expulsa através do jejum e oração. Então, tem ocasião, tem tempestade, tem investida em nossa vida que a gente só vence através do jejum e a oração. E Jesus, ele nos explica que se o crente ele quer ser forte espiritualmente, ele tem que ter uma vida de oração e de jejum. O jejum deixa o crente cheio de poder. Verdade. Se não tiver concordância entre os cônjuges, o jejum é em vão. Por quê? Porque mesmo que o esposo esteja no foco do jejum, da oração, mas a esposa está consentindo em outra coisa. Então, o jejum deles dois é em vão. O sacrifício é em vão. Tem que ter concordância. Então, o que a gente quer que vocês entendam? Casais. Para tudo na vida de um cônjuge, de um casal, tem que haver concordância. Para tudo
aos céus, tem que haver jejum e oração, intimidade. Então, se você tem uma concordância com o seu esposo, com a sua esposa, você pode fazer o seu jejum e sua oração. Porque entraram em concordância, né? Porque é uma só carne. Quando se casa, né, é uma só carne. Deixa de ser dois, então tem que ter concordância. Quando os discípulos, né, oravam e acontecia o milagre, é porque eles estavam cheios do poder de Deus. Eles estavam levando uma vida de obediência. Até em João capítulo 9, o versículo 31, a palavra de Deus diz que Deus, ele não atende o pedido de pecador. Mas se o homem ou a mulher estiver na posição de obediência, levando uma vida de obediência diante do altar de Deus, aí esse Deus ouve a oração, e quando aquele servo que está em obediência ora, Deus atende. Verdade. Então, se eu e você, se nós quisermos ter crédito com Deus, se nós quisermos ter uma vida de poder, tem que ter uma vida de oração e uma vida de jejum. Através da oração e do jejum é onde nós nos fortalecemos e nos enchemos da presença e do poder de Deus. Glória a Jesus. Amém? E para não ficar, né, só em nossas palavras, 1 Coríntios capítulo 7, o versículo 5, diz assim: não vos priveis uns ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes o jejum e a oração. Então, quando nós jejuamos, nós, diante da palavra de Deus, nós não podemos ter o ato de intimidade, porque período do jejum é um período de santidade. Eu já fiz jejum de 5 dias, de 15 dias, vários de 40 dias, mas antes eu combino com a minha esposa. E pode ter certeza que todos os meus jejuns eu vi o milagre e o poder de Deus acontecer em minha vida. Porque se você quiser se encher do poder de Deus, tenha uma vida de obediência, buscando a presença de Deus em jejum e a oração. Eu tenho uma palavra comigo que diz assim: o jejum e a oração é a chave da vitória. Então creia, se a porta está aberta, em jejum e oração, tu receberás a chave da vitória. Eita glória, amém? Tome posse dessa palavra em nome de Jesus.